Olá, pessoal. Retomando aqui o trabalho sobre amorosidade nas relações familiares e no espaço escolar. Eu gravei a parte 1, trazendo as memórias das relações familiares das pessoas que participaram da vivência. E agora eu vou trazer a parte 2, que são as informações que eles trouxeram em relação aos marcos, né? A relação ao período que eles estudaram, né, de estudo. E foi um momento, assim, muito interessante. Por quê? Trouxeram muitas reflexões. Então, aqui, ó, parte 2, né, amorosidade nas relações familiares e no espaço escolar. A gente vai trabalhar agora com essa memória, tá ok? Então, o que eles trouxeram para nós de informação desse período? Foram questões muito legais. Então, quais marcos você destacaria do seu cotidiano escolar, né? Essa foi a pergunta que nós fizemos para o grupo. Eles trouxeram essas pegadas aqui, foram bem interessantes, porque eles trouxeram emoções, né, vivências, né, do período da escola. Essas emoções foram desde lembranças boas, alegres, e lembranças de medos, de desamparo, de conflitos. Então, para alguns, né, essa escola, por um período, foi muito legal. Depois, na hora que entrou numa escola mais tradicional, foi extremamente desafiador, extremamente punitiva. E aí, um desrespeito, né, sobre as suas habilidades. Teve uma situação que a pessoa é desenhista e era punido por desenhar, né? Não era permitido desenhar. Então, um desgaste muito grande em relação ao seu processo, né? Os outros trouxeram uma conexão bem com a casa, para que eu não leve problema nenhum para os meus pais ou para minha mãe. Eu preciso ser uma pessoa boazinha. Então, na escola, é a imagem daquele aluno bonzinho, de boas notas, que cumpre todas as tarefas. Parece que é um aluno que não tem nenhuma questão, né? Então, a gente não se dá conta que por trás desse aluno, não vou generalizar, tá? No contexto que foi trazido ali, esse aluno bonzinho traz o quê? Uma carga muito pesada, né? De que ela precisa agradar aos pais, para que eles não tenham problemas, para que não tenha conflito, para que eles não sofram mais, além do que já está acontecendo no lar. Então, foram muitas histórias, muitos depoimentos diferentes. Eu vou explorar um pouco mais isso. Aqui eu quero chamar a atenção das fotos, né? Se vocês olharem, né, para as duas imagens, o que a gente vê? Claro, uma escola mais antiga, né, com aquelas carteiras antigas, e nessa outra, carteiras mais modernas, né, a lousa mais moderna, o professor mais descontraído, mas vocês percebem que o formato é igual, né? Todo mundo é enquadrado, né? Quer dizer, o espaço do corpo é esse quadrado ali. A questão do movimento, nosso corpo é movimento, o universo é movimento, a vida é movimento, e nesse lugar
nós somos convidados a ficar contidos. Então, essa contenção, ela permanece. Então, o que eu vou trazer aqui é o que usando a inteligência transgeracional, o que permanece, o que mudou, né? Quais foram as contribuições. Então, de contribuição, né, que a gente pode trazer para essa conversa nossa, é a contribuição que a escola trouxe para a sociedade. Ter acesso à leitura, à escrita, né, à matemática, a esse mundo, né, esse conhecimento, isso é um grande ganho, nós não podemos negar isso. Né? Quanto mais acesso à educação, né, ao conhecimento, melhora as condições de vida das pessoas, porque a consciência me amplia a minha consciência, posso buscar por novas possibilidades, não fico presa a determinadas crenças que nos limita. Então, isso é um avanço e devemos ser gratos a todos que vieram antes de nós por lutarem por esse direito. Né? Então, isso é um reconhecimento que precisa ser feito. Agora, nós precisamos entender que essa escola, dessa imagem, né, mais antiga, ela existiu dentro de um contexto, de um objetivo, de uma sociedade determinada, de um período determinado. Essa outra escola que está aqui do lado direito, que é, vamos dizer assim, a escola atual, ela tem um outro contexto, uma outra sociedade, um outro período. E o objetivo? Será que mudou? Qual que era o objetivo da escola mais antiga e tradicional? Qual que é o objetivo da escola hoje? Será que é o mesmo objetivo? Se é uma sociedade diferente, com necessidades diferentes, será que essa escola deve permanecer, ter o mesmo objetivo? Então, isso é uma questão que a gente tem que trazer. Né? Hoje, a sociedade está passando por um período de transformação, de rever crenças, paradigmas, que não fazem mais sentido. Então, aqui, o que precisa ser transformado? Então, se o corpo é movimento, o universo é movimento, a vida é movimento, conter o corpo das crianças nesse quadrado durante muitas horas, eu não estou dizendo que não é importante você anotar, você registrar, mas o que eu estou registrando, né? Qual que é a minha observação da natureza, qual que é a minha experiência que eu estou tendo em relação à natureza? Isso não é proporcionado, então fica totalmente desconectado da realidade. As histórias dessas crianças não são olhadas. Como eu disse anteriormente, né? A criança que fica apática na sala de aula, que não interage, tem uma história por trás disso. A criança que não para, que é agitada, também tem uma história por trás disso. A criança que é quietinha, disciplinada, também tem uma história. Então, é importante, assim, quais são essas histórias? Até para eu saber como é que eu lido, né, enquanto educador, com essas questões, porque eu também, como educadora, tenho as minhas histórias, as minhas memórias, e que eu também preciso trabalhar as minhas emoções. Então, nesse espaço escolar de hoje, a inteligência emocional, ela é fundamental. Precisamos aprender a lidar com as nossas emoções. Educadores, alunos, pais, né? Trazer essa questão, não de emoções de ficar perdidos, mas de eu entender essas emoções, trabalhar com essas emoções, né? Vivenciar as minhas emoções. Estou com raiva, estou triste, estou com inveja, estou furiosa, estou deprimida. Acolher todas essas emoções. Então, isso é um ponto que precisa ser transformado.
essa escola fria, como se não tivesse conexão nenhuma com a realidade, isso não pode mais existir. E um ponto que eu destaquei aqui nesse slide, que eu coloquei autoridade centrada no professor e autoridade centrada no grupo. Então, a escola tradicional, o professor era o detentor da verdade absoluta, né? Então, eu, enquanto educador, detenho a realidade absoluta, dono do saber. Eu sei e vocês são uma tábula rasa, não têm nenhum conhecimento, estão aqui para aprender. Na outra escola atual, apesar de que muitos relatos foram de escolas atuais, que também continuam nesse formato, né, de professor dono de verdade, professor que bate em aluno, o bullying, né, tão presente. Nessa escola, vamos dizer assim, mais atualizada, nós temos o quê? O grupo passou a deter o poder. Então, a autoridade, o poder. O professor sai daquele lugar de ter conhecimento, de ser o dono do saber do conhecimento, e passa a ficar igual ao grupo. Então, o professor não conseguiu transformar aquela autoridade de ser dono do saber para ser agora o mediador do conhecimento, o curador do conhecimento. Porque as crianças hoje já têm acesso, por conta da internet, né, dos meios de comunicação, das redes sociais, enfim, eles acessam todos esses conhecimentos. Então, o papel hoje do professor é de curador, quais conhecimentos realmente contribuem para o desenvolvimento da criança e quais conhecimentos não são contribuição. Então, hoje o papel do educador não é mais deter o conhecimento, mas eu vou selecionar, eu vou organizar o conhecimento que possa ser uma contribuição para o meu aluno. Muda completamente o paradigma, o foco. E possibilitar diferentes experiências a partir das histórias de vida das crianças. Elas também têm conhecimento, elas não são tábula rasa. Elas têm história, elas têm memórias para serem contadas, compartilhadas, né? E trazer, enriquecer a diversidade ali na escola, né? De cultura, de experiências. Isso é uma riqueza muito grande, isso é conteúdo que pode ser trazido e ampliado para esse espaço escolar, trazendo aqui a proposta freiriana. Então, essa escola, hoje, tem uma outra, são novos desafios, né? Então, a mudança precisa acontecer, sem esquecer o que já avançamos, sermos grata à nossa caminhada, mas também o que eu preciso transformar, né? Que sociedade é essa? Que mundo é esse que está passando por tanta transformação? Então, que educação que nós precisamos ter? Esse é o grande desafio. E também foi uma questão interessante do grupo, porque nós tivemos pessoas que tiveram em escolas tradicionais e pessoas com os pais mais querendo novas possibilidades, vivenciaram escolas alternativas. E é interessante como essas pessoas que vivenciaram experiência em escolas alternativas reclamaram da falta de limite de uma escola tradicional. Olha que interessante isso, né? A questão da autoridade do educador, do adulto, é fundamental, tanto em casa quanto na escola. O que muda é esse conceito de autoridade. Da escola tradicional, como eu disse, é o professor detentor do saber, o aluno é uma tábula rasa, então eu vou encher aquele recipiente de conhecimento. Hoje, o educador continua tendo autoridade como curador desse conhecimento, que eu vou facilitar, vou organizar
para trazer para esse espaço escolar, porque esse aluno não é uma tábula rasa. Esse aluno tem conhecimento, tem experiência. Então, ficou muito forte isso no grupo, a questão da autoridade, de olharmos para isso. O professor precisa retomar o seu papel de autoridade, enquanto educador daquele grupo, educador da sua própria vida. E é nesse momento, né, que a hora que eu assumo a minha própria autorresponsabilidade sobre o meu conhecimento enquanto educador, eu também assumo a responsabilidade de ser o curador do conhecimento para o meu grupo. Isso foi um ponto muito interessante nesse grupo. Muito bem, esse era o relato, né, essa reflexão que eu queria trazer para vocês hoje. E a parte 3, eu vou trazer um pouco sobre os valores que o grupo trouxe como sendo importante no processo educativo e também na nossa vida no cotidiano. Um abraço, até mais.